Olá! Às vésperas do Dia do Trabalhador, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta a contratação de mão de obra terceirizada, o PL 4330. O projeto segue agora para o Senado. Atualmente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, prevê que as empresas só podem subcontratar serviços para o cumprimento das chamadas atividade meio, mas não das atividades fim. Pelo projeto aprovado na Câmara, essa limitação não existirá mais. Hoje, uma universidade particular, por exemplo, pode terceirizar serviços de limpeza e segurança, mas não contratar professores terceirizados. E com a nova lei, essa realidade pode mudar. Para discutir se essa mudança é um retrocesso ou não para o trabalhador, Questão de Ordem recebe hoje o professor de Economia do Trabalho da Unicamp, José Darim Krain, o vereador Jairson Canário, do Solidariedade, ex-secretário municipal de Trabalho e Renda, e o vereador Pedro Torinho, do PT. Professor, obrigado pela presença. Vereador Pedro Torinho, vereador Canário. Professor, a gente tem ouvido alguns termos já aí relacionados ao PL 4330. Um deles é que a terceirização já é o túmulo dos direitos do trabalhador, dos direitos formais do trabalhador. A gente pode determinar dessa forma? Todas as pesquisas realizadas no mundo acadêmico mostram que o terceirizado tem uma condição de trabalho pior do que o contratado diretamente pela empresa. Os salários são menores, as jornadas são mais longas, o índice de acidente de trabalho terceirizado é muito mais elevado. Inclusive, pesquisas mostram que boa parte das situações em que foram resgatados trabalhadores em situação análoga a escravo também esse processo é dado pela terceirização. Ou seja, no caso da experiência brasileira concreta, a terceirização tem sido um sinônimo de precarização do trabalho. Então, ampliar essa situação por um conjunto de trabalhadores significa uma regressão social, significa colocar o trabalhador numa situação de maior insegurança, não só na sua condição de trabalho, mas na sua condição de vida. Por que na condição de vida? Porque ele vai ter mais dificuldade, inclusive, ter acesso aos benefícios vinculados ao assalariamento, tais como seguro-desemprego, aposentadoria. Por quê? Porque isso depende de tempo de contribuição. E nós sabemos que entre as empresas terceirizadas, o descumprimento de recolhimento é maior do que nas empresas contratadas principalmente. Ou seja, na nossa avaliação, o projeto significa você instituir relações de trabalho bastante precárias e, portanto, para a vida do trabalhador vai significar uma piora da sua condição. Agora o PL volta a ser discutido no ano de 2015, mas já é uma discussão antiga. O projeto já está há muito tempo sendo avaliado e agora se encontrou o momento de começar a fazer a votação dele. Por quê, professor? O projeto 4330 foi encaminhado dentro do Congresso Nacional em 2004. Mas, na verdade, ele já vem do debate de 1989. E por que ele não encaminhou no Congresso Nacional até então? Porque havia, por um lado, uma pressão muito forte dos setores empresariais querendo regulamentar a terceirização, no sentido de possibilitar que ela pudesse ocorrer de forma indiscriminada, suplantando essa medida, esse enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, o 331. E, por outro lado, o movimento dos trabalhadores vinha resistindo ao seu encaminhamento, pressionando para ele não encaminhar no Congresso Nacional, porque a boa parte do movimento dos trabalhadores entendia que ele significava um processo de precarização, uma regressão social muito acentuada. E o Cunha, no momento de fragilização política da presidência, de crise política, apresentou, até para se legitimar e poder se contrapor às denúncias que vinham sofrendo em relação ao projeto Lava Jato, propôs uma agenda conservadora no Congresso Nacional, na minha avaliação. E entre os pontos da agenda, alçou o projeto 4330 sobre terceirização como sendo uma forma de atender a demanda de segmentos bastante expressivos da sociedade brasileira, especialmente das confederações empresariais e também dos meios de comunicação. Nós temos que lembrar que boa parte dos jornalistas e profissionais da área de comunicação hoje já é contratada como pessoa jurídica. Então a terceirização é algo muito presente e a possibilidade de ampliar essa prática interessa muito às empresas de comunicação, interessa muito às demais entidades empresariais do país. Você já falou de uma fragilização do governo. A gente pode dizer que nesse meio tempo o movimento do trabalhador acabou cedendo ou não? Eu acho até o contrário. Se nós olharmos, observar as mobilizações do dia 15 passado, de abril,
particularmente que acompanha esse movimento trabalhador e estudante, acho que foi a maior manifestação trabalhista desde 2001. Em número de atividades, em número de pessoas envolvidas. Não existe um balanço preciso ainda sobre o dia 15, mas se nós observarmos, pelo menos 5 capitais pararam por 2, 3 horas, o transporte coletivo parou, vários segmentos realizaram paralisações, como por exemplo o setor automotivo, o envolvimento de praticamente, com exceção da Folha Sindical e da CSB, das duas, as demais centrais sindicais todas promoveram atos contra o PL 4330. Você teve mobilizações no setor público, no setor petroleiro, no setor automotivo, no setor bancário, no setor químico, ou seja, as manifestações foram bastante expressivas. Não só as manifestações foram expressivas no dia 15, como nas redes sociais repercutiu de uma forma muito negativa a votação do projeto 4330. Por quê? Porque a terceirização é algo muito palpável na vida de grande parte dos trabalhadores, ou porque elas tiveram a experiência de ser terceirizados ou conviveram com terceirizados. E todos conseguem perceber muito facilmente de que a terceirização significa uma pior condição em relação de quem é contratado diretamente com a empresa. Então, isso gerou um movimento social nas redes muito forte de questionamento, inclusive, dos parlamentares que votaram a favor do projeto 4330. Então, por isso, eu acho que esse movimento de mobilização foi capaz de não derrotar o projeto na Câmara, mas foi capaz de reverter o resultado do placar. Se nós olharmos a primeira votação, no começo de abril, foram 340 a 137. Na segunda votação, foi 230 a 203. Ou seja, uma votação bastante equilibrada. Por quê? Porque boa parte dos parlamentares perceberam que eles tinham votado algo que não tinham conhecimento com profundidade das suas consequências e foram sensíveis a essas redes de pressão, tanto da sociedade geral, por meio da internet e tal, como pelas mobilizações mesmo do movimento trabalhista. Vereador Petrorinho, a sociedade, de uma forma geral, e o eleitorado tem essa capacidade de mudar uma opinião de forma tão agressiva e tão rápida como foi a votação? Bem, Rafaela, boa tarde, né? Eu tenho certeza absoluta que tem. A reação e a mudança do voto, como ela se deu no Congresso Nacional, é uma prova de que existe permeabilidade no Congresso, embora também existam setores que são impermeáveis, quando a mobilização consegue mostrar-se suficientemente forte, suficientemente relevante. Feito o professor Dari colocou, a repercussão, tanto na rede social quanto nas ruas, foi muito negativa, porque esse projeto, ele afronta aquilo que foi uma das grandes conquistas dos últimos 12 anos no Brasil, que é o aumento significativo da formalização do emprego. A gente teve um crescimento da mão de obra formal, com o aumento de direitos, a melhoria das condições de vida das pessoas decorrentes dessa formalização. E aí o que você vislumbra com a eventual aprovação desse projeto, caso ele se torne lei, é realmente um fenômeno feito, a gente fala da pejotização, por exemplo, as empresas sem empregados. Uma empresa que tem o seu patrão como um prestador de serviço também. Isso é muito comum em várias áreas, na área da saúde, onde eu atuo particularmente. Infelizmente, a gente vê isso já com frequência, hospitais contratando profissionais via pessoa jurídica, de modo que esse trabalhador, via de regra, vai receber menos do que ele ganharia se ele fosse um funcionário seletista. Ele não vai desfrutar de férias da mesma maneira, 13º da mesma maneira. São vários os prejuízos que a gente tende a ter. E a experiência internacional, inclusive, também mostra, né? No México a gente tem um exemplo muito extremo e drástico, porque no México se aprovou algo similar a isso que se quer aprovar no Brasil há vários anos atrás, acho que foi em 2012, se não me engano, talvez o professor possa falar precisamente. Tem um banco no México que ele atua sem ter um funcionário próprio no país inteiro, ele não tem um funcionário próprio. Todos os funcionários do banco são terceirizados. Para a gente ver o grau, a radicalidade que se apresenta do ponto de vista de mudança no universo do trabalho no Brasil. Então, a gente sabe que tem um lobby muito grande de setores do empresariado. A Fiesp está gastando tubos de dinheiro para fazer propaganda em grandes jornais, na televisão, com o Paulo Scaff lá fazendo gracinha, falando que o projeto é bom. Porém, mesmo com todo esse lobby importante, a gente viu que tanto o Congresso
não é estanque, não está tudo fechado dentro do Congresso, da mesma forma no Senado, e que principalmente, e mais importante, a sociedade se organizou e está cada vez mais atenta às perspectivas desse projeto. Então, eu pessoalmente, nesse momento, estou com uma expectativa positiva. Eu tenho esperança de que esse projeto vai ser colocado em banho-maria, vai ser engavetado futuramente, porque os trabalhadores brasileiros estão conseguindo mostrar a sua força. O senhor concorda, vereador Gerson Canário? O senhor que já foi secretário municipal de Trabalho e Renda em Campinas, qual que é a sua posição a respeito? Olha, eu vou numa outra linha. Eu não tenho dúvida que será aprovado esse projeto. Eu não tenho dúvida. Eu só tenho duas preocupações. Se for aprovado atendendo o empresariado brasileiro, aí eu tenho preocupação. Também, se for também uma medida populista, que a presidente Dilma possa vir a ter, vetando, porque eu acredito que é nesse caminho que vai. Eu acredito que nesse cenário. É preocupante porque no momento que o Michel Temer ele assume, né, a discussão política, a organização política da base em todo o Brasil, você aprova esse projeto. Então eu estou muito preocupado, eu tenho conversado com as pessoas na rua, conversado com a nossa militância, e dizendo que eu não tenho dúvida que será aprovado e a Dilma veta. Eu não tenho dúvida. Para mim, esse projeto, não só esse, também com uma menoridade penal, eu também acredito que é uma medida populista, nesse momento. Essa é a minha preocupação, porque se chegar a esse ponto de aprovar e a Dilma vetar, que ela tem que vetar, foi sempre o que a gente discutiu. E aí, se você analisar por esse lado, você vai falar, pula, popularidade. E aí é a preocupação que eu tenho. Eu vejo que a terceirização, eu sempre discuti aqui nessa casa, no primeiro mandato, eu sempre dizia isso porque eu já vejo muito isso, principalmente nas reciclagens. Por exemplo, antes das cooperativas, eu visitava as reciclagens na cidade de Campinas, a qual eu participava, eu percebia que você catava reciclagem e um cara, só porque tinha dinheiro, professor, ele colocava um container e ganhava nas custas de quem tanto sofre. Na verdade, ele era o atravessador. Então, a terceirização é isso. É prejudicial para todos os trabalhadores. A terceirização do modo que estão querendo colocar. Mas, então, por isso que eu não tenho dúvida que aprova e a Dilma veta. No momento que a presidência ela atravessa uma popularidade muito baixa no país. Então, eu tenho preocupação com isso. Se é projeto para melhorar a vida do trabalhador, eu tenho certeza que a base aliada não podia nem aprovar. Não podia nem aprovar na Câmara. Mas que nós vamos passar por isso, eu quero denunciar isso, eu acredito que será isso. Aprova e veta. Não tem outra saída. Esses dias mesmo, eu até ouvi aqui na Câmara, que assim, se a Dilma aprovar, fecha as portas e vamos embora. Não dá para discutir mais nada no Brasil. Né? Então, por isso que eu não tenho dúvida. Eu acho que é essa a linha. Esse é o programa Questão de Ordem. Hoje nós estamos discutindo a lei da terceirização, o PL 4330. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo a lei da terceirização, o PL 4330. Como convidados, eu tenho o professor de Economia de Trabalho da Unicamp, José Darim Krain, também recebo o vereador Pedro Tourinho, do PT, e ainda o vereador Jairson Canário, do Solidariedade. A gente discutiu no primeiro bloco alguns pontos importantes, o professor trouxe alguns dados, eu reforço algumas informações que ele deu. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal discutiu alguns números, entre eles que 80% dos mortos em acidentes de trabalho são terceirizados. E ainda, segundo a discussão que aconteceu na comissão, 4 em cada 5 mortes por acidente de trabalho no Brasil ocorrem com empregados de prestadoras de serviços. E também um estudo elaborado aí pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a DIESE, indica que trabalhadores terceirizados, que somam hoje cerca de 12,7 milhões, recebiam em dezembro de 2013 24,7% a menos que os contratados diretos das empresas. E tinham também uma jornada semanal de 3 horas a mais, que já foi citado até pelo professor. E uma pesquisa da Confederação Nacional de Indústria, a CNI, mostra que a principal motivação
para 91% das empresas terceirizarem parte dos seus processos é a redução de custo, enquanto apenas 2% dessa motivação é a especialização técnica. Esses números são preocupantes de fato, professor? São muito preocupantes. Quando a gente fala de acidente de trabalho, é grande mesmo o número quando a gente diz respeito a isso? Todos os estudos mostram que o acidente de trabalho é muito mais frequente entre empresas terceirizadas. Por que é mais frequente entre empresas terceirizadas? Porque os terceirizados têm, em geral, menos tempo para se qualificar para exercer a atividade profissional. Você pega em alguma atividade de alto risco, por exemplo, no caso de energia elétrica, é um trabalho muito especializado e o profissional precisa conhecer profundamente como é que se dá o choque para não se expor ao acidente. E muitas vezes o terceirizado ele é contratado em pouco tempo e vai precisar desenvolver essa atividade. Então não tem tempo para fazer investimento em qualificação profissional. Ele vive numa situação de maior insegurança em relação ao contratado da empresa principal, porque ele pode a qualquer momento ser rompido o seu contrato, principalmente ainda se for PJ, se for cooperativado, aí a insegurança ainda é maior. Ele ganha menos, então tem maior preocupação com o rendimento do trabalho para poder sobreviver. E por todas essas razões que eu digo que ele está exposto a uma situação de maior insegurança e maior instabilidade. E quando as pessoas estão expostas, obviamente, elas correm mais riscos, que é isso que acontece com terceirizados. Além disso, ele vai ser pressionado assim, permanentemente a apresentar o resultado desejado pela empresa, se não perde emprego. Então, por isso, todas as situações todas essas questões geram para o terceirizado uma condição pior, mais estável e precária de trabalho. A gente sabe que hoje é difícil você garantir estabilidade em qualquer âmbito aí profissional, mas o fato de ser terceirizado vai gerar cada vez mais instabilidade. Isso é pela evidente, troca, que pode ser frequente no mundo inteiro. funcionário. Exatamente, isso no mundo inteiro, isso não só aqui. Qual é a grande novidade do projeto de lei 4330? Primeira questão, o que se argumenta, diz, vamos garantir direito para os terceirizados. Isso não tem nenhum fundamento, esse é o primeiro argumento. Porque se criou a lei com esse objetivo, de se criar uma garantia para os dois grandes argumentos. Não, exatamente, não foi com esse objetivo que se criou a lei. O objetivo da lei é ampliar as possibilidades de terceirização. A justificativa usada... sim. Exatamente. Dizendo, você ampliando a terceirização de forma indiscriminada, os dois argumentos utilizados são, vamos garantir direitos para os terceirizados. E o segundo argumento, que a terceirização discriminada cria emprego. Os dois argumentos são falaciosos, na minha perspectiva, e amparado pelas pesquisas que nós desenvolvemos. O primeiro, por que é falacioso? Qual é a diferença da situação hoje para a nova situação, caso o projeto 4330 seja aprovado? Hoje, o terceirizado contratado via empresa, ele também tem como patamar básico direitos aquilo que está inscrito na lei, a CLT. Então, o salário mínimo a empresa é obrigada a respeitar, a jornada de 48 horas a empresa é obrigada a respeitar, férias, 13º. Então, teoricamente, ele tem esses direitos hoje, porque ele também é um assalariado. O que muda com a nova situação? Qual é a diferença no trabalhador diretamente contratado pela empresa? Geralmente, o contratado diretamente pela empresa, ele é protegido pela convenção coletiva do sindicato. Você pega o bancário, um exemplo muito simples. Ele trabalha 6 horas. Essa jornada formal legal. É verdade que os bancos encontraram uma forma de alterar isso, introduzindo o trabalho comissionado, e boa parte dos bancários trabalha 8 horas. Mas do ponto de vista de direitos, o bancário trabalha 6 horas. Quando você terceiriza, o terceirizado trabalha 8 horas. Significa 2 horas a mais para fazer a mesma atividade. Então, o que vai acontecer? É que esses trabalhadores que têm mais direito, já conquistado historicamente pela convenção coletiva ou por legislações específicas, ele vai estar colocado numa situação de maior insegurança, porque ele pode ser terceirizado. E se ele for terceirizado, vai rebaixar os direitos, se ele continuar sendo assalariado, aquilo que é o patamar básico garantido pela CLT. E aquilo que foi conquistado adicionalmente por anos de luta, que é uma jornada menor, um benefício salarial maior, um benefício social maior, um salário maior, porque ele tem mais perspectiva de continuar no emprego, ele vai perder, porque a condição básica é igual a isso. Mas não é só isso que o projeto permite, porque existe ainda controvérsia sobre isso. Ele permite que uma possibilidade da terceirização não se dê simplesmente pela relação de assalariamento, mas se dê por uma relação disfarçada de assalariamento, uma relação simulada.
que é o caso, como o vereador Pedro Toninho chamou a atenção, quando se contrata por PJ, com pessoa jurídica, ou se contrata por uma cooperativa. Né? Isso também existe controvérsia. Se as empresas começarem a utilizar isso de uma forma indiscriminada, esse trabalhador não tem acesso a nenhum direito, porque a relação é considerada comercial, não é considerada uma relação de aceleramento. Por que é disfarçada, simulada? Porque, na verdade, ele continua exercendo uma atividade subordinada, ele obedece a alguém que dá as ordens do que ele tem que fazer, ele vai ter uma relação mais ou menos continuada, tá? Então ele vai ter pessoalidade, mas ele vai estar subordinado a uma outra relação contratual e sem acesso a direitos. Então, esse primeiro argumento de que você vai garantir direitos para os terceirizados não tem nenhum fundamento, nenhum fundamento. O segundo grande argumento é que gera emprego, né? Gera emprego. E também aqui, o que a gente mostra aqui, com a terceirização, você pode, as empresas vão racionalizar ainda mais o trabalho, né? Otimizar a forma de utilizar a força de trabalho. Por exemplo, pegar um exemplo clássico, claro, aqui até essa semana, nos Estados Unidos, isso é permitido. O trabalhador é contratado por uma empresa terceirizada, né? Aqui, ele não vai ter atividade para ele nessa empresa naquele dia. Se ele for contratado direto, mesmo não tendo atividade, o empregador não vai romper o contrato, né, com esse empregador, porque ele investiu na seleção, na qualificação e tem perspectiva de que esse trabalhador vai ser útil no futuro para o desenvolvimento do seu produto ou serviço. No caso terceirizado, ele vai racionalizar isso. Ele só vai contratar na medida do que precisa, no exato momento que precisa. Tá? E vai recorrer a várias empresas fornecedoras de mão de obra para poder atender a sua necessidade. Isso vai racionalizar o uso do trabalho. Esse é o mesmo argumento que se utilizava nos anos 90, dizendo o seguinte: para resolver o problema do emprego, da informalidade, precisava alterar a legislação trabalhista, né? Acabar com a CLT, que era muito rígida. Esse era o argumento dos anos 90. O que nos anos 2000 a economia reativou, o emprego foi criado, a formalização avançou de uma forma extraordinária, sem ter alterado nada no arcabouço legal institucional, ou alterado muito pouco do ponto de vista essencial no arcabouço legal institucional. Ou seja, o argumento de que você precisa flexibilizar, ampliar a liberdade do empregador, determinar as condições de contratação da força de trabalho, ele não mostrou que empiricamente, que na realidade concreta essa tese fosse viável, né, ou se concretizou. Usando o argumento, para ser mais claro, a OCDE, que é uma organização que reúne os países mais ricos, recomendava nos anos 80 para os países centrais, precisa flexibilizar para contratar, para resolver o problema do desemprego. Ela mesma chegou à conclusão, depois de ter receitado isso por 2 décadas, de que os resultados não foram esperados na criação de emprego. Porque a criação de emprego depende da perspectiva que a empresa tem, né, do agente econômico tem, de utilizar a força de trabalho para poder executar um serviço ou fazer um produto que vai ser vendido no mercado, né? Então é a dinâmica da economia que determina a contratação, não é a regulação do trabalho. Então, ou seja, são 2 teses que não têm comprovação empírica, né? Ou seja, não cria emprego e não amplia direitos e não vai proteger mais os terceirizados, porque todos vão estar submetidos numa condição de maior estabilidade. Se todos estão submetidos numa condição de maior estabilidade, vai se estabelecer uma concorrência para rebaixar progressivamente o custo de trabalho, como é a intenção da CNI, rebaixar o custo de trabalho, e a partir do momento que você começa a rebaixar o custo de trabalho, esse poço não tem fundo. Então isso é um processo que vai corroendo os direitos e vai precarizando profundamente todo o mercado de trabalho. Agora, se mais para frente se alega que o PL pode gerar mais emprego, a princípio ele pode gerar desemprego. Pode haver uma grande demissão em massa, porque hoje a economia já está instável e a gente tem acompanhado desde o começo do ano muita demissão. Então, se abre portas para terceirização, quais são as chances de haver muita demissão antes que essa contratação terceirizada comece a acontecer? Tá. O que nós estamos argumentando é que, caso o projeto seja aprovado, ele tende a gerar desemprego, tá? Estruturalmente, porque as empresas vão otimizar a contratação de trabalhadores para exercer as atividades necessárias, tá? Então, num contexto que nós estamos vivendo de crise econômica, esse processo ainda se acentua, tá? Se acentua.
Por quê? Porque as empresas vão demitir trabalhadores diretamente contratados na expectativa de poder contratar a menor custo no futuro próximo, caso haja uma certa retomada da atividade econômica, com custos mais baixos, via terceirização. Tá? Então, estruturalmente, isso vai gerando uma situação de maior instabilidade e de criação de menor emprego. Mas a dinâmica do emprego não depende, não depende da alteração dessa legislação. A demanda de emprego vai depender das condições econômicas do país. Né? Isso que é determinante na geração de postos de trabalho. Ou seja, vai depender se retomar a atividade econômica, vai depender na forma como você trabalha com os jovens, no sentido de retardar a sua entrada ou não no mercado de trabalho, vai depender da renda das famílias, para mais membros da família, menos membros da família atuar no mercado de trabalho. Ou seja, vai depender muito mais da dinâmica econômica do que simplesmente da regulação. Porque as empresas só vão contratar se elas tiverem perspectiva de, com o trabalho das pessoas contratadas, vender mais produtos ou vender mais serviços. Tá? Essa informação bate de frente, vereador. O senhor formou atualmente uma comissão especial de estudos para investir cada vez mais na inserção, para analisar qual que está sendo a inserção do jovem no mercado de trabalho, na questão do primeiro emprego, na questão do primeiro estágio. O professor falou que pode ser uma influência, que mais para frente as empresas vão contratar à medida que for necessário, ou seja, não será necessário o mais rápido possível tentar inserir esse jovem no mercado de trabalho. É uma consequência problemática? Necessário. Eu acredito que seja necessário. É por isso que eu acho que a Câmara de Vereador, dentro dessa comissão, professor, a gente possa estar indo nas empresas e checando mesmo, detectando a falta do jovem aprendiz por vários motivos. Uma deles é a questão do tráfico mesmo, né, das nossas crianças aí na rua sem perspectiva nenhuma. Né? Então eu vejo que um pouco mais para frente, na linha que o professor estava colocando aí, você pega o funcionário hoje com alto salário e as empresas querem capitalismo, cada vez ganhar mais. Né? Então é prejudicial ao trabalhador em todo sentido a terceirização nesse nível, nesse cenário aí das indústrias terem esses direitos. Por isso que ainda hoje, Pedro, o vereador Petorino, nós estamos protocolando na casa também uma moção pedindo para a Dilma não só vetar, como apresentar um projeto do Executivo, né, proibindo toda a terceirização das indústrias do Brasil, em todo sentido. Vereador, o senhor que é do Solidariedade tinha então que pedir para o Paulinho da Força, que é o líder lá do partido do senhor, para parar de fazer propaganda para esse projeto, então, porque o Paulinho da Força tem envergonhado o meio sindical, colocando a segunda maior central sindical do país, que é a Força Sindical, em movimento a favor da aprovação desse projeto, sem absolutamente nenhum desses argumentos que a gente tem trabalhado aqui. Me preocupa muito ver como é que, infelizmente, certos setores do mundo do trabalho têm sido mal dirigidos no sentido de realmente colocar o pescoço na forca, porque a gente sabe que, feito o professor falou, a tendência do mundo do trabalho, né, do mercado de trabalho com a aprovação desse projeto é a deterioração dos direitos, é a piora das condições de renda e especialmente as condições de trabalho. Fico feliz de ver que o senhor está protocolando essa moção e espero que dentro do Solidariedade o senhor possa fazer as gestões para que o partido mude essa posição. Né? A gente ficou muito preocupado. Criou-se um bloco, na verdade, no Congresso Nacional, um bloco que se alinhou com essa agenda conservadora do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que feito o professor Dari colocou na nossa avaliação. Essa é uma agenda que ela tem um pouco de cortina de fumaça na sua intencionalidade, né? O Eduardo Cunha foi implicado nas ações da Operação Lava Jato e também tem uma questão que é realmente um cumprimento de vamos dizer, tarefa, né? Porque de compromisso, porque o Eduardo Cunha foi um parlamentar que ao longo dos últimos 2 anos especialmente, mas ao longo de toda a sua história, sempre foi um parlamentar fortemente ligado aos lobbies dos setores econômicos mais importantes, mais fortes aí dentro do Congresso. Então, a gente vê esse novo bloco que se criou, que teve o apoio maciço do PSDB, do PPS, do Democratas, do Solidariedade, de parte do PSB,
né? Infelizmente, a gente teve 2 parlamentares aqui de Campinas que votaram a favor do projeto nas 2 vezes, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, o deputado Luiz Lauro Filho, do PSB, ambos votaram a favor da terceirização, então é importante a gente colocar, né? Da nossa região aqui, só a deputada Ana Perugini que votou contra, né? Que é de Hortolândia, né? De Campinas. Mas, então, esse novo bloco, ele tem sido capaz, né? Ele tem parte do PMDB, eu esqueci de falar, parte do PMDB, e ele tem sido capaz de promover essa agenda conservadora, essa agenda retrógrada que tem tirado um pouco o foco de outras questões que estavam ocupando o noticiário político, o noticiário e levando um pouco do olhar para todo esse debate que se faz sobre a corrupção para o Congresso Nacional, onde boa parte da corrupção certamente acontece, né? Infelizmente, a gente acaba que vê a oportunidade de se rediscutir o papel do Congresso Nacional, a maneira como se elege os parlamentares, a perspectiva de uma reforma política progressista que minimize o papel do poder econômico dentro do processo eleitoral. A gente acaba vendo toda essa plataforma que poderia fazer o Brasil avançar um pouco mais, sendo realmente duramente combatida e atacada por essa outra agenda que esses partidos implementaram e têm levado adiante na Câmara dos Deputados especialmente. Ainda falando dessa discussão política, agora o projeto segue para o Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já afirmou que vai segurar a votação, que ainda quer discutir amplamente, e eles acabaram entrando em briga aí, Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Quais são as chances do Senado abafar a questão dessa votação a princípio, ou quais são as chances aí disso caminhar? Bem, apesar do Renan Calheiros também ser um político de extração conservadora, muito retrógrado, o Renan colocou que pretende fazer com que esse projeto tramite pelo caminho de tramitação habitual de um projeto no Senado Federal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o projeto vai passar pelas várias comissões, são pelo menos 4 comissões importantes que ele tem que passar, e nessa passagem serão feitas audiências públicas, pareceres, relatórios. Isso, via de regra, demora um bocado, né? Então, existe uma previsão de que, no mínimo, caso o Renan consiga cumprir essa promessa que ele fez, um mínimo de 2 anos aí para esse projeto tramitar no Senado. É claro que, feito eu falei, a gente sabe que existe uma pressão forte de certos setores para que esse projeto seja votado rápido, então esse vento pode mudar de direção aí a qualquer hora. Mas se o projeto efetivamente tramitar no seu ritmo habitual, são mais pelo menos uns 2 anos para que esse projeto venha a ser votado no plenário. Se ele sofrer modificações, ele ainda tem que voltar para a Câmara Federal e ser aprovado com as modificações ou não, se mudadas as modificações feitas no Senado, que o projeto é originário da Câmara. Aprovado, então, em caráter definitivo, ele vai para presidente para poder receber a sanção ou veto, né? E aí a gente torce realmente para que a presidente Dilma ela exerça o seu poder de veto, vete o projeto e acho que ajude a deixar mais claro o tamanho da violência que está sendo cometida contra os trabalhadores. Feito eu falei, eu acredito que nesse momento, pelo menos, ganhou-se um certo tempo para que o movimento dos trabalhadores possa se reorganizar e remobilizar ainda mais as suas bases, né? Esse é um momento muito oportuno, inclusive, para fazer processos importantes de formação, de debate político com os trabalhadores sobre o trabalho. Mas não resta dúvida que haverá também uma pressão muito forte de vários setores pela aprovação do projeto, né? Até porque ele é de interesse das organizações empresariais, e já foi feito referência aqui que a Fiesp, a CNI, desenvolveram nas últimas semanas uma campanha pública forte pela defesa do projeto, assim como várias matérias mais favoráveis ao projeto foram apresentadas por grandes veículos de comunicação nacional. Então, vai ser um jogo jogado, né? Um jogo jogado. Eu acho que o desfecho dele vai depender muito da capacidade de pressão de cada um dos lados que está atuando na defesa do projeto ou ao contrário ao projeto. Existe, do ponto de vista da opinião pública, uma posição desfavorável ao projeto, e, na minha opinião, porque é algo muito concreto e sentido pela população, né? Ou boa parte dos trabalhadores já foram terceirizados ou conviveram com terceirizados e sabem o que é a experiência da terceirização. Tá? Então não vai ser argumentos que vai mudar essa posição, a princípio.
mas o poder de fogo, vamos chamar das forças que atuam no cenário político nacional, é grande. E também é grande sobre o Senado Federal. Então vai depender um pouco também dos movimentos contrários de conseguir manter a mobilização e continuar fomentando o debate, mostrando os efeitos perversos da aprovação do projeto de lei 4330. Existe um certo consenso, apesar, vamos chamar das pessoas terem opções teóricas muito distintas, mas há um certo consenso na avaliação da grande maioria dos pesquisadores de que o projeto é nefasto para o mundo do trabalho e para a sociedade como um todo. Então, por isso que os estudos também vão corroborar essa posição dos efeitos perversos caso esse projeto venha a ser aprovado, e isso, obviamente, também vai alimentar o debate. Em muitas universidades estão sendo realizados debates públicos, aulas públicas, e todas as aulas, debates públicos, mostram os efeitos negativos do projeto. Alguns falam, inclusive, retornar às relações de trabalho do século XIX, no caso do Brasil. É suplantar tudo aquilo que a gente conseguiu construir e avançar no século XX, para mostrar como é um efeito destruidor de qualquer possibilidade de estruturação do mercado de trabalho. O senhor concorda, vereador Gerson Canário? Concordo. Campinas tem se movimentado a respeito do assunto, apesar de o senhor não estar mais à frente da secretaria, mas teve por bom tempo. Campinas está se movimentando no sentido de discutir, de ampliar a discussão do PL 4330? Na verdade, o que a gente já tinha notado lá na Secretaria de Trabalho e Renda, no CEPAT, que, na verdade, precisa de uma lei só para formalizar. Porque a terceirização já está aí no Brasil inteiro a todo vapor. Inclusive com programas do governo mesmo incentivando o cooperativismo. E a gente, por você ter uma ideia, no CEPAT, só lá na Secretaria de Trabalho e Renda, são 14 cooperativas. Então, de que maneira tocar o serviço? Você pega as vagas de emprego que tem no CEPAT, por exemplo, a gente fica... Ontem mesmo estava conversando com umas pessoas lá no bairro lá e dizendo para elas o seguinte, que os valores pagos pelo serviço prestado, eles são muito inferiores aos que são contratados direto. Agora, qual que é a empresa hoje em Campinas, por exemplo, que você consegue acesso direto pela empresa? É muito difícil. E não é só em Campinas, é no Brasil inteiro. Você pega, por exemplo, a Minha Casa e Minha Vida, que foi o boom da construção. Qual é? É difícil você entrar direto pelas empresas. Você pega o trabalho de gesso todo terceirizado, você pega a mão de obra toda terceirizada, poucos que são pela empresa. Então, o trabalhador, na verdade, ele já vem sofrendo há muito tempo um retrocesso nessa questão, em todo sentido. Os acidentes, quando eu estive aqui na Câmara, professor, eu fui presidente da comissão análoga ao trabalho escravo. E você chegava, era difícil, porque você tem alojamentos. No aeroporto de Viracopos, por exemplo, nós descobrimos que lá na Cidade dos Meninos estava se construindo um alojamento para os haitianos. Na época, para a construção do aeroporto, que é uma terceirização. Se fala muito em concessão, mas todo mundo sabia na época que era uma terceirização. E foi graças ao nosso trabalho que proibimos, que não deixamos fazer. Então, as grandes obras, você chega em Arthur Nogueira, tem alojamentos. Em Cosmópolis, alojamento, que na maior parte das vezes é tão precária a terceirização que é melhor ir para longe, que fica longe dos olhos dos governos, ou talvez dos movimentos, porque nas grandes cidades você consegue os movimentos. Então, de qualquer maneira, essa semana que vem agora, nós chamamos o partido em Campinas. O filho, como o vereador Pedro Turim acabou de citar, nós chamamos o deputado estadual, o filho do Paulinho, para a gente discutir e entender esse processo. Porque nós achamos que é um retrocesso. O trabalhador que é trabalhador, ele entende que é um retrocesso. E nos movimentos populares nós sempre os defendemos, nós fomos contra a terceirização, em todos os sentidos. Então eu acho que é um momento de rever, por isso que eu tenho essa preocupação de ser de repente, um ato para a popularidade da presidente Dilma. Por isso que eu acredito que passa e é vetado. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Então eu quero discutir os direitos do trabalhador, eu quero discutir que é ruim para o trabalhador, em todo sentido, para o futuro do nosso país, mas eu vejo também que pode ser uma medida capitalista, empresarial. Nós queremos isso, e aí? Como é que fica?
Por exemplo, nós estávamos reunidos agora com os sindicatos e tem listas nas empresas bem maior do que você imagina, possa imaginar, para demissão agora. Tem empresa procurando caixa fora do país para poder pagar a demissão dos trabalhadores em maio agora, numa pressão desse tamanho. Essa é a minha preocupação. Será que não atende-se aos interesses dos empresários brasileiros? Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo o PL 4330, a lei das terceirizações. Vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, discutindo o PL 4330, a lei das terceirizações. Para isso eu recebo o professor de Economia de Trabalho da Unicamp, José Darim Krain, também o vereador Pedro Torinho do PT e o vereador Jairson Canário do Solidariedade. Vereador Pedro Torinho, o vereador Jairson Canário falou no último bloco aí que acredita que essa medida possa ser um ato de popularidade da presidente Dilma. Ela afirmou nessa segunda-feira, hoje, dia 27, que o projeto de lei da terceirização em tramitação no Congresso não pode significar a perda de direitos trabalhistas ou a redução da arrecadação de impostos, mas reconheceu que existe uma área cinzenta sobre a questão no país e que deve ser regulamentada. O senhor acredita que caminha para essa linha que o vereador Jairson Canário falou, de uma movimentação política e até aí de... Veja, eu acredito que não. O partido do vereador Jairson Canário é um partido que é de oposição à presidente Dilma e é um partido que tem tido uma atuação vigorosa a favor do projeto 4330. Feito eu falei, formou-se um bloco que tem atuado pela aprovação. Então, supor que a presidente Dilma de alguma forma poderia estar fazendo algum tipo de manobra para poder resgatar popularidade ou qualquer coisa assim, eu acho que na minha opinião, é completamente inconsistente. É uma questão que tem, na verdade, colocado uma pressão, porque ela coloca a presidente num ponto intermediário entre interesses muito antagônicos e que estão se colocando de forma muito clara e determinando a presidente que ela, quando for chamada, ela se posicione. E eu espero que ela se posicione de acordo com aquilo que é a tradição histórica do partido que ela é membro, que é o Partido dos Trabalhadores, e com as defesas que ela fez durante a campanha, que é de realmente impedir, não permitir que seja atacada as condições do trabalhador, que realmente tire-se direitos trabalhistas, que é exatamente o que esse projeto representaria caso ele seja aprovado, Então eu vejo que é um momento tenso, um momento politicamente em que as forças estão todas fazendo seus movimentos com muito cuidado, com muita atenção. A presidente Dilma também está sendo obrigada a fazer suas colocações com cuidado para mostrar que ela tem interesse em dialogar com todos os setores, mas certamente não tem passado pela vontade da presidente Dilma a tramitação desse projeto. Para nós é muito claro que isso é um movimento que tem se organizado e tem se dado a partir de uma iniciativa que é capitaneada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com esse bloco ao qual eu me referi, que é um bloco que, de certa forma, está se organizando. Eu não sei se esse bloco vai se organizar para muitas outras pautas, mas ele se organizou de forma coesa na discussão da redução da maioridade penal e agora ele se organiza da mesma maneira na discussão do projeto 4330. É um bloco que tem uma agenda para o Brasil, que é uma agenda conservadora. Professora, a súmula 331 de 93, de 1993. Exatamente. A gente pode ir voltando um pouco à discussão, ela abriu precedentes para uma total terceirização, quando ela permitiu a terceirização das atividades meio aí? Havia, antes da súmula 331, a terceirização praticamente era proibida pelo nosso arcabouço legal institucional. E a 331 abriu sim a possibilidade da terceirização ser legalizada dentro do mercado de trabalho brasileiro. Ela teve dois cuidados. Uma, de dizer, a terceirização não pode acontecer de forma indiscriminada, só pode acontecer em atividade meio e não pode acontecer em atividade fim, que é o núcleo central da proposição agora do projeto PL 4330, porque o que se quer no projeto 43? Que a terceirização ocorra de forma indiscriminada, em atividade meio, em atividade fim, como você anunciou muito bem na abertura do programa.
E a segunda é que reconhece que a empresa que subcontrata, ela tem responsabilidade subsidiária em relação a ela. Ou seja, se a empresa terceirizada não pagar um direito trabalhista, não recolher a previdência, se esse trabalhador entrar na justiça, num processo e comprovar que a terceirizada não pagou e não pode pagar, a empresa principal que subcontratou vai precisar arcar com esse passivo trabalhista e previdenciário. Tá? Então, o enunciado, ele abriu as portas para a terceirização e a terceirização, a partir de então, avançou no caso brasileiro. Tá? Os números que nós estamos apresentando na situação mais precária do terceirizado é uma realidade que vem desde os anos 90 em diante. Tá? Na nossa opinião, se quisesse resolver o problema, a regulamentação precisa ter outro conteúdo, totalmente distinto daquilo que está sendo discutido. Tá? A primeira questão, se a terceirização é sinônimo de especialização, alguns argumentam que é essa questão, você deveria garantir para o terceirizado, para o trabalhador contratado diretamente, os mesmos direitos. Tá? Os mesmos direitos. A segunda questão, os trabalhadores terceirizados, os trabalhadores contratados diretamente deveriam ser regidos pela mesma convenção coletiva e representados pelo mesmo sindicato. Né? Mas o que acontece hoje e o que se propõe, inclusive, no projeto no PL 4330? Se diz o seguinte: quando a atividade é coincidente entre a empresa principal e o terceirizado, esse trabalhador vai ser regido pela mesma, vai ser representado pelo mesmo sindicato. Não fala nada sobre convenção coletiva. Vai ser representado pelo mesmo sindicato. Só que, o que acontece? É que as empresas terceirizadas, na hora que se registram no cadastro, no CNAE, né, Cadastro Nacional da Atividade Econômica, elas se registram como uma atividade econômica distinta da empresa principal. Então, como uma prestadora de serviço. Por exemplo, bancário é uma categoria, financiário é uma outra categoria. Tá? Então, as empresas que fazem crédito financeiro direto para o consumidor, os trabalhadores dessas empresas não são bancários e, portanto, não são regidos pela Convenção dos Bancários. Em quase nenhuma circunstância isso vai bater. Quase nenhuma circunstância vai bater. Com raras exceções, talvez no setor metalúrgico, no setor químico, que a natureza das duas empresas ela é similar. Mas para a grande maioria não vai bater. Tá? Não vai bater. Então, mesmo você liberalizando a atividade, liberalizando a terceirização, como foi feito, aqui você tem um freio, que é dizendo, nem toda atividade pode ser terceirizada. Aquilo que é essencial para o exercício da atividade da empresa não pode ser terceirizado. Aquilo que é atividade fim da empresa não pode ser terceirizado. Então, o exemplo citado, o professor de uma faculdade não pode ser terceirizado, porque isso é da natureza da atividade da escola. Então, ele tem que ser contratado direto. A responsabilidade tem que ser da escola em relação a esse professor. A partir do momento que você terceiriza esse professor, a responsabilidade da contratação é terceirizada. A escola vai colocar para essa terceirizada, quero que a terceirizada atinja determinadas metas, tenham determinados resultados, e se viram para fazer isso. E essa terceirizada vai pressionar os seus trabalhadores para atingir essas metas e resultados, porque senão ela perde o contrato. A partir do momento que um setor, uma escola começa a adotar isso, todas as outras escolas que competem no mercado por alunos vão fazer a mesma coisa, porque senão ela vai ter uma desvantagem, né, do ponto de vista do custo financeiro para o exercício da atividade em relação a outra. Ou seja, você estabelece uma concorrência... Uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia e uma concorrência predatória, espúria. A mesma coisa, para pegar um exemplo, que aconteceu, quando liberalizou o trabalho aos domingos, né, nos anos 90, no caso do Brasil, o que aconteceu? O domingo passou a ser o terceiro dia de maior venda no supermercado. Então, o supermercado em que o sindicato conseguiu dizer, não vamos abrir para respeitar o descanso semanal no domingo, obviamente esse supermercado perdeu espaço para os mercados que abriram no domingo. Ou seja, todos tiveram que abrir, senão não sobrevive na lei da concorrência capitalista. Então, a mesma coisa vai se colocar no processo agora com a terceirização. Por isso que uma forma de coibir essa forma espúria de concorrência é dizer assim, o terceirizado tem mesmo direito
do contratado diretamente. O terceirizado, mesmo exercendo atividade econômica distinta, ele vai ser representado pelo mesmo sindicato, vai ser protegido pela mesma convenção coletiva. O terceirizado, a empresa terceirizada, ela é subcontratada. Então, quem a subcontrata, que é a empresa principal, é responsável solidariamente no caso de descumprimento de qualquer direito trabalhista. Esse é outro elemento fundamental. E, por último, é fundamental preservar essa tese de que nem tudo pode ser terceirizado. Então, manter essa diferenciação da atividade fim e atividade meio é central do ponto de vista de coibir a terceirização de forma indiscriminada. Alguns vão dizer, nem sempre é tão fácil definir o que é atividade meio e atividade fim. É verdade, mas você estabelece pelo menos um parâmetro dizendo nem tudo pode ser terceirizado. O ideal é que nada seja terceirizado, que tudo seja contratado diretamente, para você não diferenciar, para você não discriminar, para você não criar categorias diferentes de trabalhadores como a nova lei e a própria processo de terceirização hoje, na sua experiência concreta que está se desenvolvendo, a própria experiência está mostrando que está ocorrendo. Tá? Então, nesse sentido, que se quisermos enfrentar o problema, a natureza da regulamentação deveria ser outra. Tem atividade especializada, vamos reconhecer que tem, mas não vamos permitir que esse processo se dê sem que ocorra precarização do trabalho, que não ocorra uma destruição dos direitos trabalhistas, que não ocorra uma situação colocando os trabalhadores sob total instabilidade e insegurança que nós vamos assistindo desde o começo. Por quê? Porque se permitindo no setor, é isso que está acontecendo hoje. Esse processo, pela concorrência, vai ganhando força e os setores que conseguem ganham vantagem comparativa em relação aos setores que não conseguem. Né? Vereador Pedro Zorin, o vereador Jairson Canário falou, acho que se não me engano no segundo bloco, que hoje protocola uma moção pedindo aí para se vetar a discussão no Senado do que diz respeito ao PL 4330, mas o senhor também já teve uma moção a respeito aqui na Câmara, né? Na verdade, eu tive duas. Eu tive uma moção feita há alguns meses, em que a gente pedia ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, que rejeitasse o projeto. Essa moção foi aprovada aqui na Câmara e foi mandada lá para Brasília. E depois, agora, recentemente, semana retrasada, quando estava já essa discussão bem quente acontecendo, eu fiz outra moção para mostrar, para reiterar, eu esperava, inclusive, que fosse isso que acontecesse, para reiterar a manifestação da Câmara Municipal de Campinas junto ao Congresso Nacional, para que, por exemplo, os nossos deputados que representam a nossa cidade lá no Congresso Nacional soubessem que o Parlamento de Campinas se manifestou contrário a essa iniciativa. Porém, neste momento, infelizmente, essa moção aqui foi rejeitada pela maioria da Câmara e aí a gente acabou não enviando essa nova manifestação. É claro que isso não determinou o voto dos nossos deputados lá, mas realmente, feito a gente pôde falar aqui, acabou acontecendo que a gente teve deputados de Campinas que votaram contra os trabalhadores brasileiros lá na Câmara. A moção é o único instrumento que a Câmara Municipal de Campinas tem para se manifestar a respeito? Não. O que a gente pode fazer nesse meio tempo, até que se caminhe o assunto no Senado? O que a Câmara pode fazer? Bem, a primeira coisa que a Câmara pode fazer é ser um agente que organiza essa discussão aqui na cidade de Campinas, feito a gente está fazendo agora aqui nesse programa, através da promoção de debates, né, uma discussão pública. A Câmara, ela é uma caixa de ressonância que serve para esse propósito. Além disso, a gente pode criar comissões de representação, por exemplo, que tenham o fim de fazer uma representação formal da Câmara junto a um outro órgão, que feito, por exemplo, ano passado, eu criei uma comissão de representação que foi até a SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo, para pedir ajuda no enfrentamento da epidemia de dengue que a gente estava vivendo ano passado. Da mesma forma, isso é possível fazer também. E, para além disso, o que a gente pode fazer, de fato, são as moções, que são os nossos instrumentos de manifestação pública para órgãos externos, de modo geral. A gente já caminha para o fim do programa, para a gente não ficar só na questão da terceirização, como a gente também está às vésperas aí do Dia do Trabalhador, eu queria pedir que cada um de vocês falasse um pouco, eu começo com o vereador Jairson Canário. A gente pôde concluir discutindo no programa que seria assim um retrocesso à aprovação do PL 4330. Mas o que mais o que mais preocupa o trabalhador quando a gente fala aí num dia 1º de maio, vereador? É que o 1º de maio ele deixou de ser comemoração, né? É só reivindicação, como sempre. Eu acho que hoje, quando você faz uma festa igual a gente fez 2 vezes, 2 anos consecutivos, para o trabalhador, para se comemorar o Dia do Trabalhador,
Hoje, dia 1º de maio agora, em Campinas não vai ter mais essa festa, né? E hoje você também se preocupa porque você já não tem o que comemorar. Os trabalhadores, na verdade, estão todos preocupados. Então, hoje, no dia 1º de maio, eu acho que uma das grandes conquistas é a mobilização mesmo. O vereador Penturim tem toda a razão, como professor, que é um retrocesso. Então, eu acho que no 1º de maio, em vez de festa, deveria se fazer um grande abaixo-assinado, um colher assinatura na 13 de maio, porque eu vejo, quero só voltar um pouquinho aqui, quando o Penturim fala do partido. E muitas vezes eu tenho dito que a Câmara de Vereadores, que o vereador é o ramo, é a ponta da rama da política nacional. E muitas coisas que acontecem, eu tenho certeza, nessa casa eu tenho defendido muitas vezes isso, que muitas vezes o que acontece no alto escalão da política brasileira, a gente não consegue nem chegar. E a vontade nossa, porque na verdade eu vejo que os vereadores, o município, nós vivemos as situações na ponta com as pessoas, mas é muito triste porque às vezes você quer falar e você não consegue. Então as decisões por cima, na maioria, na sua grande maioria, a gente não consegue discutir ela. Então, para o Dia do Trabalhador, a gente tem que ver que esse PL é um retrocesso, né, em todos os sentidos, mas é uma pena que a gente já está vendo ele acontecer há muito tempo. Então, nesse dia, nós deveríamos fazer atos. No mandato passado, eu fui muito de colher assinatura na 13, na cidade, em algumas questões. Eu acho que esse ano deveria ser mais um ato desse, com um acordo com a Câmara inteira. Professor, o que o trabalhador pode esperar para esse dia 1º de maio? O 1º de maio, historicamente, é um dia que se utiliza para relembrar as lutas, né, dos trabalhadores pela melhoria da sua condição de vida, dos seus direitos. O 1º de maio começou pela bandeira da redução da jornada de trabalho, né, na cidade de Chicago, para celebrar um evento, ou para relembrar um evento em que 8 trabalhadores foram mortos porque estavam reivindicando a redução da jornada de trabalho. Então, o 1º de maio é um dia de luta. E o 1º de maio de 2015, de fato, é um período de preocupação para o trabalhador. Tá? Além desse regresso, da regressão social, né, do PL 4330, acho que tem outras questões que são bastante preocupantes. E uma das questões preocupantes é sobre o emprego, né, sobre o salário, a renda. Eu acho que aqui também o movimento dos trabalhadores tem que prestar atenção sobre a disputa existente na sociedade brasileira em relação à política econômica. E aqui existem pressões, existe um jogo de forças, é fundamental você garantir uma política econômica que proporciona a volta do desenvolvimento, do crescimento econômico, porque é isso que vai gerar emprego. Não é você alterando o arcabouço legal, mas é você mexendo a dinâmica da economia. E para você poder voltar a gerar emprego, não dá para aceitar as teses do que simplesmente você retirando o Estado da economia, que você fazendo ajuste fiscal. Você precisa sim ter um projeto de desenvolvimento, e o projeto de desenvolvimento passa, inclusive, por ser alavancar de novo a infraestrutura social e econômica, desse fortalecimento das estatais, da própria Petrobras, que tem um peso importante no PIB brasileiro, ela corresponde quase a 10%, no investimento público. Ou seja, que eu acho que o movimento trabalhista deveria colocar em discussão também o debate sobre o modelo de desenvolvimento em disputa na sociedade brasileira, porque é isso que vai definir o emprego no futuro próximo. Tá? E essa é uma questão bastante controversa, né? Porque nós estamos assistindo, nesse período recente, um certo ajuste à pressão do setor financeiro. E você faz uma política econômica que atende muito mais o interesse do mercado financeiro do que a sociedade como um todo. Tá? E acho que quem pode alavancar esse debate para pensar uma questão alternativa é quem sente os efeitos dessa política, que são os trabalhadores. Então, portanto, acho que o 1º de maio de 2015 é um período de luta, uma luta contra a retirada de direitos, é uma luta por um projeto de desenvolvimento que valorize o trabalho e distribua renda, uma luta para recuperar o poder do Estado de organizar a sociedade, uma luta de não permitir que você organize a sociedade a partir do mercado, porque isso você não gera nação, você gera competição. Se você quiser gerar nação com democracia, com cidadania, você tem que ter instrumentos públicos que fortaleçam essa perspectiva. Isso não vai se dar pela liberalização do mercado. E quem pode levantar essas bandeiras na sociedade
quem pode levantar é o movimento trabalhista, porque os setores mais empresariais e tal estão preocupados com o seu negócio, com a concorrência e pelo menos uma parte deles. Mas o movimento trabalhista tem que estar preocupado em construir uma nação. E acho que o 1º de maio é o momento de reafirmar essa perspectiva, de ir para a rua, de se colocar o debate na sociedade. O senhor concorda, vereador Pedro Torinho? Concordo integralmente. Esse é um 1º de maio um pouco singular, eu acho, do ponto de vista dos últimos anos, né? É um 1º de maio em que as atividades vão se dar num momento de ataque, um ataque consistente, um ataque organizado, que de fato tem o interesse, vamos dizer, o interesse do setor financeiro expresso em diversas ações governamentais, em políticas públicas. Então, um ataque às perspectivas que foram conquistadas, né, dos acúmulos, das conquistas dos trabalhadores nos últimos anos. Então é um momento para o movimento trabalhista realmente ir para as ruas. Vai ter um 1º de maio aqui em Campinas, não é um 1º de maio proposto pelo poder público, mas sim um 1º de maio feito pelos sindicatos, feito o que a gente acha que na verdade, o que deve acontecer mesmo, são os sindicatos, enquanto representantes legítimos do movimento trabalhista, que são quem deve mobilizar e organizar os trabalhadores. Então vai ter um 1º de maio, vai ter um ato na Catedral, né, durante a manhã do 1º de maio, em que a gente vai poder falar, colocar as críticas que existem à situação atual, construir também a unidade nas lutas que os trabalhadores precisam para que a gente possa avançar num projeto civilizatório para o Brasil e não retroceder numa agenda que é liberalizante, que tende a recrudescer as relações e piorar a vida dos trabalhadores. Acho que é isso. Esse foi o programa Questão de Ordem para discutir o PL 4330 das terceirizações. Eu recebi o professor de Economia e de Trabalho da Unicamp, José Darim Krain, o vereador Pedro Torinho do PT e o vereador Jairson Canário do Solidariedade. Professor, obrigado pela presença, por ter vindo até a TV. Eu agradeço a oportunidade e quero ressaltar a importância da Câmara Municipal, em qualquer hora, de colocar o tema em debate na sociedade brasileira, até para que o conjunto da sociedade tenha consciência dos efeitos perversos da iniciativa que está em curso dentro do Congresso Nacional. Obrigada, vereador Pedro Torinho, vereador Jairson Canário. Você que perdeu parte aí desse programa Questão de Ordem, pode recuperar o programa todo no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia, continue com a nossa programação, uma boa tarde para você.